na sua liturgia o culto não ao espírito humano, não aos talentos humanos, mas à glória de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em João que o Espírito Santo, quando viesse, Ele mesmo me glorificará aqui na terra. Então a igreja tem a vocação de adorar, pois esse é o fim último de todo homem, é louvar a Deus e gozá-lo para sempre aqui nessa terra. A igreja tem uma missão, que é a evangelização. O Senhor Jesus disse que nós devemos evangelizar o mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E observe que Jesus disse que deve batizar, porque foi a igreja que Ele comissionou os sacramentos, que nós como igreja reformada entendemos, contrariamente à igreja católica, só há 2 sacramentos que o Senhor Jesus deixou, que é exatamente o batismo e posteriormente a ceia do Senhor, a mesa, a comunhão, que também a igreja, ela se define, a igreja do Senhor Jesus, como a comunhão dos santos, como foi dito aqui pelo Padre Wesley. Então nós entendemos que a vocação é a adoração, é o culto, e nós temos o culto solene todos os domingos. A missão é a evangelização, é a razão de ser igreja. A igreja deve fazer boas obras, mas a vocação e a missão dela não é essa. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós fomos feitos para as boas obras, obras que foram já instituídas antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Nós não fazemos nada mais do que nossa obrigação de fazer o bem e ajudar. Entendemos que isso é uma obrigação não só da igreja, todos nós como seres humanos, né? E por fim, dizer que além da vocação da adoração, da missão da evangelização, a comunhão e os sacramentos da igreja, nós entendemos que essa igreja que Jesus instituiu, ela deve ser conduzida, normatizada pela santa, perfeita, inspirada palavra de Deus. São os 4 pilares de uma igreja verdadeira, é assim que nós entendemos. A igreja não deve ser conduzida pelo homem, pela sabedoria humana, pela capacidade de alguém, mas única e exclusivamente pela palavra de Deus, que é suficiente e inerrante. Obrigado. O dízimo. Então, o dízimo, eu já estou estourando o tempo aqui. Dizer que o Senhor Jesus, eu acho que Ele já antecipou a nossa sociedade pós-moderna do capitalismo, né? Como já dizia o cantor, o capitalismo selvagem. Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Parece que o Senhor, com certeza já antecipava essa agonia do homem moderno por dinheiro. Não só do homem moderno, né? Mas nós entendemos que o dízimo é bíblico, as ofertas também. Eu deixaria Malaquias capítulo 3 para você depois dar uma lida lá. Em que me roubais, vós dizeis? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Aliás, o dinheiro, eu teria muito a falar agora, porque a gente está vendo os escândalos que está acontecendo, mas eu não tenho tempo. Mas dizer o seguinte, olha, Deus, é interessante, Ele se revela como o dono do ouro e da prata, como o padre disse, concordo. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. Mas Deus, mais uma vez, se humilhou. Você consegue entender isso? Deus dizia assim, que quer o seu dízimo para sustentar a obra dele na terra. Isso não é uma humilhação? Como o padre bem falou, ele resolveu depender da gente. Coisa linda. É Deus. Nós espíritas somos bem mais simplórios e bem mais diretos em relação à questão de dízimo e de oferta. Eu vou começar por igreja, que nós entendemos a igreja apenas como um conglomerado de pessoas afinadas com o mesmo propósito. No nosso caso, aí, o propósito religioso, né? Então, para nós, a igreja é essa instituição humana que tem e deve ter como fim o cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, e de pregar a boa nova a toda criatura. E apenas nessa dimensão. E ao pregar a boa nova, pregar, agir, como bem disse o padre, das questões sociais. E nós, na doutrina espírita, temos uma dimensão muito forte, uma realidade muito forte em relação a essa da questão do
auxiliar aquele que não tem, né? Estive nu e me deste beber, seguindo fazendo aqui uma contraponto, né? Que Jesus fala do que não estava, e nós colocamos. Então, a questão da caridade, que ela não é unicamente material, e muitas vezes as pessoas pensam a caridade apenas como a esmola, como dar o material, né? Nós entendemos como uma das dimensões da caridade, mas a grande caridade que Jesus nos ensina é viver na plenitude o amor, é enxergar o outro como igual, é enxergar o outro como um companheiro de caminhada e de jornada. Então, em termos de igreja, é uma instituição onde se conglomeram pessoas com os mesmos propósitos, no caso religioso e da doutrina espírita, nosso propósito é o de servir ao próximo. Quanto à questão do dízimo, nós não temos dízimo, tá? Não existe o dízimo na casa espírita. Então, mas como é que o centro espírita sobrevive? Sobrevive por ofertas. Não é estipulado para ninguém nem quando, nem quanto, nem o que vai dar. Se você gostaria de contribuir de alguma forma com o trabalho de evangelização, com o trabalho caritativo, sinta-se à vontade. Só que, para nós, isso nada tem de divino. As ofertas têm o único propósito de manter a estrutura da casa e do trabalho, né? Unicamente isso, nada de divino tem. Se não, vou dar porque vou estar participando do reino de Deus, eu posso estar contribuindo sim com o trabalho, mas não há o dízimo, a oferta não tem esse propósito de ser algo divinizado. Uma outra coisa, eu vou estourar 10 segundinhos. Na doutrina espírita nós não temos nenhum tipo de ritual, nem nenhum tipo de sacramento, né? Batismo, casamento, extrema-unção, comunhão. Em termos de simbologia nós não temos nada disso. A comunhão nós entendemos como esse congraçamento de propósitos voltados ao bem, e é isso que nos une, que nos faz, que nos leva a levar a mensagem de Jesus adiante. Bom, o muçulmano, ele tem a obrigação, todo muçulmano tem a obrigação de pelo menos uma vez na vida ele visitar o Meca, que é na Arábia Saudita, é uma igreja, a igreja deles. Então todo muçulmano, eles exigem que tenha essa obrigação de pelo menos uma vez na vida ele visitar o Meca, juntar dinheiro e uma vez na vida visitar o Meca. Quanto eles têm o Chame, que é a igreja deles em cada cidade, que é chamada de Chame, que eles têm a obrigação de orar, pelo menos no período do Ramadã, eles têm a obrigação de orar 5 vezes ao dia. No período que eu fui na Turquia, minha gente, era nesse período de Ramadã. Então esse sino batia de madrugada, de meia-noite, de meio-dia, de tarde, toda hora. Meu Deus, que é isso? É o Chame. Então eles oram 5 vezes ao dia. Eles fazem jejum nesse período, do amanhecer até o entardecer, sem comer, sem tomar água. É o sacrifício deles. Quanto a dízimo, eles não têm dízimo. Eles têm oferta e eles praticam a caridade. Eu achei muito bonito, porque tem pessoas assim que têm mais condições, que é da religião. Eles saem no carro cheio de cesta básica ou então de comida pronta, vão para o campo onde está aquele pessoal trabalhando, que muitas vezes não tem o que comer, e eles vão lá, levanta o capim lá e colocam ou a cesta básica ou o alimento para o pessoal. Então, quando a pessoa não sabe quem deu e nem sabe de onde veio, mas sabe que apareceu a comida deles lá. Então eles praticam a caridade, é o principal foco deles, é na caridade. E para ser muçulmano, precisa só confessar a fé em Alá, em Maomé, em Deus, que é o Deus dele, né? Em dizer que acredita na religião de Maomé.
Fui clara? Como a hora já está bem avançada, eu vou fazer o seguinte: eu vou agora pedir para eles falarem sobre questão de família, namoro e sexualidade. Aí fecha essa parte, aí vai estar aberto para vocês fazerem perguntas para eles, certo? Então, eles vão falar agora sobre essa questão: família, namoro e sexualidade dentro de cada religião. Namoro, família, sexualidade. Né? Vamos começar pela família. São conceitos, inclusive, sociológicos. Isso ultrapassa até a dimensão religiosa, que a família é a base da sociedade. Até por uma questão óbvia, nós sabemos que para que nasça um ser humano, é necessário o homem e a mulher dar-se através da relação sexual, e que isso possa ser fruto desta relação. É o que na Bíblia nós chamamos a orientação divina: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso, para nós, é dentro de uma instituição chamada família, a base de toda a sociedade, e muitas coisas do que acontece na sociedade são fragmentações ou uma malvivência na família, ou da família, certo? Nós, católicos, assim defendemos. O Papa João Paulo II, que para nós hoje é santo, São João Paulo II, ele foi um dos que mais se preocupou com essa dimensão, a dimensão da família. Trouxe em vistas vários documentos, sínodos, estudos, e também teve uma visão especial para os jovens. No ano passado, para este ano, nós tivemos também um sínodo da família convocado pelo Papa Francisco, Papa tão conhecido e tão admirado por boa parte daqueles que têm a oportunidade de ouvir, ler ou pelo menos observar os seus gestos, a sua imagem. E ele vem sempre nos ajudar a recordar que a vida está acima de tudo. E ajuda-nos até a refletir com mais tranquilidade e propriedade vários temas polêmicos, como casais de segunda união, novas famílias que vão se instituindo, famílias de diversas situações. Por exemplo, eu fui criado pelos meus avós, registrado por eles como filho. Então, como a família ao longo do tempo vai também se modificando de acordo com o contexto que se vive. Porém, a base para nós é a mesma. Mas acredito eu que aqui também tem várias pessoas que foram criados, educados, estão sendo educados somente pela mãe ou somente pelo pai. O importante que nós católicos vemos é que os valores básicos da família não sejam perdidos. Isso dentro do respeito mútuo. Aí entramos na dimensão da sexualidade. A sexualidade, quando nós falamos, não é somente sexo. A sexualidade é toda a dimensão afetiva do ser relacional. É toda a dimensão afetiva. Quando nós estamos aqui nos relacionando um com o outro, relação de amizade, entre outras, nós estamos neste sentido, expandindo a nossa sexualidade. É o doar-se ao outro para que o outro doe-se a nós. É nós estarmos no outro e o outro estar em nós. Nós precisamos do outro. E quem primeiro demonstrou isso foi Deus. Quando Jesus mesmo afirmou a João: permanecei no amor, permanecei em mim, que dareis bom fruto. E Deus também está presente nessa dimensão do eros, na dimensão da palavra grega do amor sexual. Porque Deus quer que nós estejamos nele plenamente, para que ele esteja plenamente em nós. Logicamente que nós sabemos que nós não podemos captar Deus plenamente, mas no sentido de que Deus quer-nos na totalidade, porque na totalidade, essencialmente, nós somos dele, porque somos suas criaturas. E falta a outra dimensão, a questão do namoro. Acreditamos que a época do namoro é um momento espetacular que a pessoa tem que se descobrir para o outro, se revelar, melhor dizendo, e se descobrir também. E por isso que a igreja diz que o namoro é uma fase de conhecimento, de abertura dos horizontes, para que a pessoa possa realmente perceber: é com esta companhia, é com este namorado, é com esta namorada que eu
desejo viver a minha vida para sempre. Então, em poucas palavras, mesmo passando um pouco de tempo, é isso que nós entendemos. Começar por família também. Primeiro dizer que a família é antes da igreja, é uma instituição que ela vem do coração de Deus para o nosso coração, é um presente do Senhor. Eu queria citar 1 Timóteo 5, quando Paulo, escrevendo a esse jovem líder, diz que aquele que não cuidar bem da sua família, ele negou a fé e ele é pior do que o infiel. Deus, ele cuida da família, ele preza a família, os relacionamentos de pais com os filhos, dos filhos com os pais, aprender os limites, a honrar o pai, a honrar a mãe, o primeiro mandamento com promessa do decálogo de Moisés. Nós precisamos entender a importância da família, compreender que ela é esse presente que o Senhor nos tem dado e que está sendo tão atingida nesses últimos tempos. Eu estou fazendo agora, estou no 6º período de serviço social. A minha primeira matéria que paguei lá no iniciozinho foi família e sociedade, e lá a gente já via as transformações, as coisas que estão, a sociedade da pós-modernidade, como está trazendo tantas mazelas, tantas novidades para a família nuclear, que é destruir esse pensamento, né, judaico-cristão da família, e que nós entendemos que isso vai ser a destruição da própria sociedade. Com relação à sexualidade, a sexualidade é um presente de Deus. A sexualidade é algo maravilhoso. A minha esposa está ali, nós nos casamos virgens, pela graça de Deus, o Senhor nos guardou. Foi muito difícil, e estou falando isso porque estou numa plateia muito jovem, a maioria são jovens, adolescentes. Imagino a luta que vocês passam. Quero dizer que a Bíblia nos ensina que o sexo antes do casamento é fornicação, e portanto os fornicários não herdarão o reino dos céus. Está em Apocalipse. O sexo fora do casamento, que é o adultério, ele também vai ser punido. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o sexo no casamento é mandamento. A esposa e o esposo, eles não podem se guardar um do outro sem que haja mútuo consentimento e por pouco tempo. Deus nos preserva fora e antes do casamento, para que quando estivermos no casamento, gente, foi tão maravilhoso perder a virgindade com minha esposa, e ela assim também comigo. Também foi cômico, eu não posso contar a história para vocês aqui, mas foi algo muito interessante, né? Dizer que o namoro, a gente, pela palavra de Deus ter sido registrada na cultura judaica, eles tinham um pensamento completamente diferente de namoro que hoje se tem na sociedade atual. Nós damos algumas. Eu quero contar uma história então, peraí. Uma jovem chegou para mim para pedir um conselho, né? E ela disse que estava apaixonada, né? E eu digo: minha filha, você está com 16 anos, cuidado com isso. Aí eu fiz uma pergunta para ela: você quer se casar com quantos anos? Ela disse: não, 30 anos, eu quero me casar só com 30 anos, porque eu quero terminar minha faculdade, quero me estabelecer financeiramente. Esse é o pensamento, né? Aí eu disse: você já quer começar a namorar agora? Olha, se você quer se casar com 30 anos, você só vai estar liberada para namorar com 26 anos. No mínimo aí, porque se você passar 4 anos namorando, você vai fornicar. E eu não quero que você fornique, porque panela de pressão no fogo pega a pressão. Padre, é nesses momentos que ser o primeiro vale a pena. É nesses momentos que ser o primeiro vale a pena.
E, na verdade, assim, nós, da doutrina espírita, entendemos a família da mesma forma como o padre compreende, como o pastor compreende, né, como esse núcleo fundamental, basilar da sociedade. Né? Mas nós enxergamos essa família também, do ponto de vista humano, do ponto de vista encarnado, como esse primeiro momento, essa primeira responsabilidade das pessoas que têm a missão, ou não diria a missão, mas a responsabilidade e o cuidado de orientar aquele espírito que está reencarnando. Para nós, o espírito, ao retornar para a nova reencarnação, ele em função da densidade do corpo, aquilo que ele já conhecia, que ele já conhece, que ele já aprendeu, os bons e os maus vícios, são adormecidos pela pura bondade de Deus. Porque se nós reencarnássemos tendo consciência de que fomos muito bons na encarnação anterior, isso suscitaria o nosso orgulho. Mas se reencarnássemos com a consciência de que fizemos muito mal, isso nos envergonharia. E aí, durante essa encarnação, nós estaríamos presos ou ao orgulho ou à vergonha e não evoluiríamos. E o propósito primeiro de uma encarnação é evoluir, é se melhorar para o outro e para si. Então, a família tem essa primeira responsabilidade de orientação. Durante os primeiros 7 anos, é como se fôssemos um quadro em branco, onde os bons valores que a responsabilidade da família transmitir vão sendo impressos. E nós observamos que, quando a família não cumpre esse papel, chegamos à adolescência com pessoas desajustadas nos seus relacionamentos, com a sociedade e principalmente consigo mesmo. Né? Porque a partir dos 14, 15 anos vai haver esse resgate, ainda que não de maneira clara, o resgate das características morais desse espírito. E aí, se houve uma orientação bem feita, cheia de amor, de caridade, de respeito, de tolerância, de justiça dessa família, esses valores serão mais fortes do que as suas imperfeições que ele trazia anteriormente. Né? Então nós entendemos que a família, além de ter essa dimensão, também ela serve para harmonizar os espíritos. Imaginem, e na doutrina espírita nós temos observado isso com relativa frequência, de espíritos que são contendores, que são inimigos e que reencarnam juntos como pai, filho, irmãos e tal, e o amor de família é mais forte do que o ódio que os separava. Né? Então a família também tem esse propósito. A sexualidade a gente enxerga ela de duas dimensões. Na biológica, que tem a função da reprodução, né? Com responsabilidade, e aí eu vou comungar integralmente com o pastor, responsabilidade, né? E na dimensão espiritual da harmonização da família universal, né? Então espiritualmente falando, nós entendemos a sexualidade não no sentido biológico da palavra da relação sexual, mas da harmonização entre seres, da grande família universal, esteja ele encarnado ou não. E quanto a namoro, a gente vê assim, é a relação que vai prover a aproximação ou não de espíritos afins. Namora com uma, com duas, com três, com um, com dois, com três, com quatro, não achei ainda, chegou aquele, casei, não deu certo, separa e continua a sua busca, até que encontre a sua outra banda da laranja. Às vezes, a banda da laranja é a primeira cara que eu encontrei. Então, o espírito do namoro vai possibilitar esse conhecimento de ambos, de se um realmente é a banda da laranja do outro. Vou começar por família. Os muçulmanos, família é a base de tudo. Família com responsabilidade, principalmente lá na Turquia, a responsabilidade maior é do homem. O homem que trabalha fora, a mulher trabalha em casa, fazendo artesanato, crochê, pintura, alguma coisa, mas a responsabilidade maior é do homem, e eles estão juntos, sempre juntos, todos combinando, ganhou quanto, vamos dividir, chegou e prestar conta ao pai.
Então, lá eles têm uma questão de respeito muito grande. Mas família é a base de tudo. Pra você ter ideia, você senta numa mesa na Turquia, tem toda refeição tem o pão sírio, e só quem pode dividir esse pão é o pai ou a mãe. Então, lá eles prezam muito isso. Namoro é diferente do Brasil. Namoro não tem pegada como aqui não, lá não. Lá você não se beija no meio da rua, você só tem o prazer de pegar na mão. E mesmo você amando sua namorada, se o pai ou a mãe dele ou dela não quiser, tenha nem medo que você não casa. Não casa na Turquia. Quer dizer, isso é o pessoal mais velho, né? Hoje não, o mundo já está bem mudado lá, tem muita coisa. Mas o namoro lá é bem diferente daqui. Eu e o Hussein, quando a gente foi, já éramos casados, mas a gente não podia beijar no meio da rua, não. Não pode. Você tem que respeitar. Sexualidade, então, se o namoro é assim, né, gente? Imagina sexualidade. Só depois de casar. E depois de 7 dias de festa. Casamento na Turquia é 7 dias de festa. É um dia pro bolo, um dia pro casamento, um dia para receber dinheiro e ouro. Então é bem diferente. São 7 dias, você nem tchau. Então o que eles gostam daqui é essa liberdade que ele tem. Você ama o Brasil por conta da liberdade e acha ruim porque não tem trabalho. Mas lá é muito diferente mesmo. Eu fui assistir uma cerimônia de casamento. A gente foi há 2 dias, né? 2 dias de festa. Uma festa no meio da rua. Homem dança separado de mulher. E olha que o show da dança dos homens são 1000 vezes maior do que o das mulheres. Eles fazem um círculo assim e dão um show de bola. E mulher sozinha, homem sozinho. Se você vai para uma reunião de família, nada de se misturar com os homens. É mulher sozinha, homens sozinhos. Eu, longe de Hussein, ficava um peixe fora d'água. Eu não entendia a língua deles e achava que todo mundo estava falando de mim. Um monte de mulher, uma rodona, e eles blá 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 blá, e eu não sabia de nada. Mas é separado. Mulher, homem dança só, mulher dança só. Se você vai dançar o casal, mas bem longe, nada de abraçadinha, agarradinho, se amassando, não. Muito diferente. Eu estranhei muito o casamento. No dia do bolo, nada de bebida. Bolo com suco. Lá vem um bolo, uns 2 metros de altura em cima de uma mesa, um bocado de foguetão, sei lá o que era aquilo, uns fogos subindo, e esse povo dançando, e eu, meu Deus do céu. Mas é assim, eles distribuem bolo e suco. Bolo e a caixinha de suco para cada criança, para cada pessoa que está lá, para cada convidado. Não é salgado, não tem isso não. Depois os noivos sentam lá numa cadeira e vão receber dinheiro e ouro. Os presentes de lá são dinheiro e ouro. Então é bem diferente daqui, muito diferente. Então eu acho que eu fui clara, né? Lá é muito diferente mesmo. Quando eu cheguei lá, até a mesa de comer era diferente. Pra você ter ideia, até o sanitário era diferente. Você senta numa mesa de 10 centímetros de perninha, você senta no chão. E você não recebe um prato para comer. São vários pratos na mesa e você recebe um garfo ou uma colher. E todo mundo mexe lá. Mas é muito gostoso. Depois eu me acostumei, já me desacostumei a comer no prato. Mas eu já estou comendo no meu prato. Mas é bom essa cultura diferente, a gente conhecer outras pessoas, outras culturas, outras religiões. É bom vocês pesquisarem e aprenderem sobre as outras pessoas que são bem diferentes de nós. A gente chega num país desse, mesmo a gente não sabendo falar outras línguas, mas é um pessoal hospitaleiro. Pelo menos eu fui muito bem recebida. A mãe de Hussein me tratou assim como se eu fosse uma criança. Ela fechava até a janela para o vento me pegar. Mas muito bom. E eles são bem diferentes, muito respeitadores.
Pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas, certo? Mas antes, o padre vai precisar falar aqui umas palavrinhas que vai precisar sair, tá bom? Apenas parabenizar a escola, professor, todos que compuseram, continuarão compondo a mesa, por este momento muito importante para nós, conhecermos o outro, conversar um pouco sobre em quem nós acreditamos, a fé que nós professamos, partilhar de maneira tão bonita, respeitosa, e percebemos como também nós temos tanto o que crescer em ouvir as partilhas dos outros e tanto também o que partilhar com os outros, como um dito popular mesmo afirma: ninguém é tão pobre que não possa ofertar e ninguém é tão rico que não precise receber. E só uma curiosidade, quando nós visitávamos a região da Terra Santa, é que falaram tanto em Ramadã, mas também depois que escurece, eles fazem uma baita de uma festa, né? Então eles ficam horas e horas se confraternizando, se alimentando, e o jejum é durante o dia. Então do amanhecer até o anoitecer eles fazem jejuns e as orações rituais. À noite aí está liberado, comer e beber, né? Então é uma coisa muito interessante e bonita. E também foi quando partilhavam, nós percebemos que foi algo muito interessante, e como eles têm um respeito muito grande dentro daquele período sobre esta orientação para com o sagrado. Mas eu acho que alguém quer fazer uma pergunta, se for breve, nós podemos tentar. É para mim, no caso? É para mim ou para todo mundo? Tá certo, então... Tipo assim, eu sou católico, mas eu tenho uma dúvida. A Igreja Católica prega a grande importância da família na sociedade. Mas como o senhor, como padre, leva essa questão do padre não poder casar e construir uma família? Certo. Nós, como eu falei inicialmente, primeiro que o celibato não é uma coisa que foi criada pela Igreja Católica. As religiões mais antigas do mundo, que continuam até hoje, têm sacerdotes celibatários. As pessoas que se dedicam somente ao culto. Retoma aquela ideia da sexualidade. É porque nós estamos muito presos ao sexo, à sexualidade só na dimensão do sexo. Mas a dimensão da sexualidade extrapola somente a relação sexual homem e mulher, ou hoje, como estão em discussões de gêneros, né, sejam eles pessoas de mesmo sexo, que não vamos entrar aqui nessa questão, que não foi o foco da pergunta, mas que todos sabem qual é o posicionamento da Igreja, e que o Papa Francisco vem de maneira tão bela nos ajudando a entender que todos são filhos de Deus. Vivendo a nossa fé, nós devemos respeitar a todos na sua especificidade. Mas o que é que nós devemos dizer? Recordo o Padre Fábio de Mello. Todos nós temos a liberdade de fazer uma escolha. E na minha liberdade eu fiz a escolha de servir a Deus totalmente, com toda a minha vida, com todo o meu ser. E para mim, antecipo já agora que um dia nós seremos plenamente Deus. Ele em nós e nós nele. A dimensão do celibato não podemos somente restringir a ausência de sexo. É uma consequência da escolha que nós fazemos. A dimensão do celibato é nós entendermos que no significado mais amplo da palavra, padre significa pai, nós somos pai de uma grande família espiritual. E para nos dedicarmos com mais afinco a esta obra de Deus, nós fizemos essa opção clara. Eu quero servir ao Senhor por este caminho. E recordo também Padre Fábio de Mello quando diz: eu fiz o uso da minha liberdade, e em vez de ficarem se preocupando se padre ou não deve casar, se deve casar sim ou não, acredito que é mais importante ser respeitado, respeitarem a escolha que eu fiz. Na minha liberdade eu não quis casar, eu quis ser padre, eu quis servir a Deus com minha vida integralmente. Temos as nossas limitações, nossas fraquezas, somos humanos, temos a dimensão do libídio, sentimos o que todos sentem naturalmente, porque Deus nos criou. Mas assim, recordamos também Freud, nós temos dimensões que podemos direcionar esta energia, esse libídio, para a vivência mais
podemos dizer, mais resguardada para Deus, para uma vivência de doação. É uma doação da vida inteira. Obrigado. Seu nome é Freud? Pois é, eu vou conhecer. Mas um só se for muito breve. Você quer vir aqui à frente? Pode ser. Essa hora só dá Boa tarde, para quem não me conhece, sou Jackson. Eu sou um cara que eu muito ponho em ênfase os ritos das igrejas. Eu vejo um rito que eles fazem quando dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A simbologia desse rito é a cruz? Não, é a primeira. É duas pedras bem pequenas. É uma cruz? A segunda é que, se matematicamente a gente olhar, simboliza uma cruz de cabeça para baixo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A mão não vai muito embaixo. Ela chega na altura dos 2 mamilos, entendeu? Emendar aqui com essa pergunta, que também é outra pergunta para o senhor, é a questão do uso das imagens, né? Porque nós já podemos subir essa imagem. Mas no caso do catolicismo, eles pregam, adoram não, mas eles usam isso. utilizam, né? Ok, entendeu? Então isso entra também na dimensão simbólica. Nós, seres humanos, vivemos de maneira à flor da pele o simbolismo. Se vocês saem, por exemplo, com a camisa da escola, é um símbolo que nós sabemos que vocês fazem parte dessa escola. Apenas uma comparação simples para nos ajudar. Se muda de presidente, de prefeito, muda logo o quadro nas repartições públicas. Se tem uma ditadura, qual é uma das grandes preocupações que se tem? Colocar uma estátua no meio da praça e divulgar as fotos para poder ser visualizado. Na dimensão da fé, o símbolo é muito importante. Para nós, a cruz saiu de uma perspectiva negativa de morte para uma perspectiva positiva de vida. Mas como isso pode acontecer? Porque a cruz é morte. A pior colocação, um dos piores castigos que poderia existir no Império Romano era ser condenado à morte de cruz. Mas para nós é quase que uma perspectiva diferente. Para dizer em outras palavras, nem a morte é capaz de impedir o Senhor da vida. Nesse sentido, para nós cristãos, a cruz vira símbolo, sinal de salvação. A maneira com que as pessoas fazem, aliás, nós não podemos determinar, porque eu não posso pegar na mão de ninguém e dizer tem que ser um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas realmente o sentido pleno da cruz são duas hastes que na dimensão simbólica também. Cristo que abre os braços na hora que ele é pregado para acolher a todos e une assim o céu e a terra. A haste maior, céu e terra, e a igualdade abraça todos os seres humanos para a salvação. Aí, nesse sentido, para nós sim, a cruz é sinal de libertação, é de vida. Agora, se as pessoas fazem bem ou mal a cruz, eu acho que nós não podemos muito determinar, mas se vocês observarem a cruz, no geral, a parte de baixo é maior. E o ideal é que nós façamos a cruz tentando englobar todo o nosso ser. Tem até algumas linhas de formações litúrgicas na igreja que diz que a cruz deve ser feita até um pouco abaixo do umbigo, até próxima à dimensão da sexualidade, para dizer que é na inteireza do nosso ser, recordando até Deuteronômios: adorarás o Senhor teu Deus com toda a tua face, com toda a tua alma e com toda a tua força. Tudo que você produz, tudo que você é, vem de Deus. Aí, com certeza, está presente essa dimensão das imagens. É símbolo. Não é simbolismo, não é simplesmente mera recordação. Para nós, é trazer presente vida de pessoas que testemunharam Jesus. Ele é o único caminho, mas nós acreditamos que tiveram pessoas que nos estimulam a viver cada vez mais esse caminho que é Jesus. Quando nós recordamos Santa Luzia,
Não estamos adorando Santa Luzia. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Me desculpe quem pensa assim, é um pouco desconhecedor da doutrina católica. Eu respeito pela ignorância de tal coisa. Mas nós colocamos o quê? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Quando nós colocamos imagem em Andu e percorremos as ruas da cidade, como iremos fazer de maneira bela, com mais de 12 mil pessoas, como fizemos ano passado, no dia 13 de dezembro, se Deus quiser. Nós não estamos adorando imagem. Estamos recordando aquela pessoa que buscou viver Jesus Cristo e em Jesus Cristo doou sua vida. Porque nós que tantas vezes criticamos, será que como Santa Luzia e como outras pessoas que a igreja recorda, seríamos capazes de morrer pela nossa fé? Ela foi. E nós respeitamos porque ela viveu até as últimas consequências a fé que professou. Mas não por mérito dela, mas por mérito daquele que nos salvou. E nessa dimensão também simbólica, só para fechar o raciocínio, está lá nas Escrituras. Deus também utilizou em várias situações a dimensão da imagem para salvar o teu povo. Quando o povo estava lá, tinha sido picado pela serpente. Antigo Testamento. Ninguém lembra dessa parte quando quer falar dos santos da igreja, né? O que foi que Deus disse? Quem olhar, quem tocar, quem recordar vai ser salvo. Agora, lembrando que para nós, pode vir em qualquer igreja, o centro não é a imagem, o centro é o altar, é Jesus Cristo, é essa fé que nós professamos. Em nenhum documento da igreja, em nenhuma parte da doutrina católica, eu peço que, se eu estiver errado, me prove, me traga aqui, ou em outro momento oportuno, diz que a salvação vem dos santos. Mas nós acreditamos na comunhão dos santos, numa perspectiva diferente que o protestante, que os outros acreditam, mas o próprio irmão protestante disse no segundo bloco que acreditava na comunhão dos santos, na igreja, na perspectiva dele. Nós acreditamos na comunhão dos santos, daqueles que viveram, que estão na igreja celeste e na igreja padecente aqui na terra e na comunidade. Muito obrigado. Duas, ela queria saber se o senhor tinha como citar algum texto que fala sobre o purgatório. Algum texto bíblico. A dimensão do purgatório. Nós, católicos, até um tempo atrás, tínhamos dúvidas, na verdade, não a doutrina católica. Tínhamos, em algumas colocações, até no dito popular, por exemplo, sobre o nicho. Até muitas pessoas têm preocupação, morre pagão, morre sem ser batizado. Isso desde o Papa João Paulo II, essa conversa já foi um pouco desmistificada. Essa dimensão do purgatório, na nossa visão, é estar na morada celeste. O purgatório, gente, já é um sinal muito positivo, é um sinal bom. Significa dizer que nós estaremos eternamente na felicidade plena, estaremos em Deus. E aí nós recordamos vários trechos de João, recordamos Marcos, Apocalipse, que também foi escrito por João, e o profeta Daniel, que no domingo passado, se eu não me engano, na igreja nós fizemos a primeira leitura retirada do profeta Daniel, quando disse que todos ressuscitarão. Nessa perspectiva, da casa do meu pai há muitas moradas, todos ressuscitarão, eis que aqueles irão glorificar a Deus, a multidão dos 144 mil diante do trono, é que nós acreditamos. Para estarmos nessa glorificação em Deus, não significa dizer que vamos morrer várias vezes, isso na perspectiva cristã, mas nos 14, 15 anos vai haver esse resgate, ainda que não de maneira clara, o resgate das características morais desse espírito. E aí, se houve uma orientação bem feita, cheia de amor, de caridade, de respeito, de tolerância, de justiça dessa família, esses valores serão mais fortes do que as suas imperfeições que ele trazia anteriormente, né? Então nós entendemos que a família, além de ter essa dimensão, também ela serve para harmonizar os espíritos. Imaginem, e na doutrina espírita nós temos observado isso com relativa frequência, de espíritos que são contendores,
que são inimigos e que reencarnam juntos como pai, filho, irmãos, coisa e tal, e o amor de família é mais forte do que o ódio que os separava, né? Então a família também tem esse propósito. A sexualidade a gente enxerga ela de duas dimensões. Na biológica, que tem a função da reprodução, né? Com responsabilidade, e aí eu vou comungar integralmente com o pastor, responsabilidade, né? E na dimensão espiritual da harmonização da família universal, né? Então espiritualmente falando, nós entendemos a sexualidade não no sentido biológico da palavra da relação sexual, mas da harmonização entre seres da grande família universal, esteja ele encarnado ou não. E quanto a namoro, a gente vê assim, é a relação que vai prover a aproximação ou não de espíritos afins. Namora com uma, com duas, com três, com um, com dois, com três, com quatro, não achei ainda, chegou aquele, casei, não deu certo, separa e continua a sua busca, até que encontre a sua outra banda da laranja. Às vezes, a banda da laranja é a primeira cara que eu encontrei. Então, o espírito de namoro vai possibilitar esse conhecimento de ambos, de se um realmente é a banda da laranja do outro. Vou começar por família. Os muçulmanos, família é a base de tudo. Família com responsabilidade, principalmente lá na Turquia, a responsabilidade maior é do homem. O homem que trabalha fora, a mulher trabalha em casa, fazendo artesanato, crochê, pintura, alguma coisa, mas a responsabilidade maior é do homem, e eles estão juntos, sempre juntos, todos combinando, ganhou quanto, vamos dividir, chegou e prestar conta o pai. Então, lá eles têm uma questão de respeito muito grande, mas família é a base de tudo. Pra você ter ideia, você senta numa mesa na Turquia, tem toda refeição tem o pão sírio, e só quem pode dividir esse pão é o pai ou a mãe. Então, lá eles prezam muito isso. Namoro é diferente do Brasil. Namoro não tem pegada como aqui não, lá não. Lá você não se beija no meio da rua, você só tem o prazer de pegar na mão. E mesmo você amando sua namorada, se o pai ou a mãe dele ou dela não quiser, tenha nem medo que você não casa. Não casa na Turquia. Quer dizer, isso é o pessoal mais velho, né? Hoje não, o mundo já está bem mudado lá, tem muita coisa. Mas o namoro lá é bem diferente daqui. Eu, o Hussein, quando a gente foi, já éramos casados, mas a gente não podia beijar no meio da rua, não. Não pode. Você tem que respeitar. Sexualidade, então, se o namoro é assim, né, gente? Imagina sexualidade. Só depois de casar. E depois de 7 dias de festa. Casamento na Turquia é 7 dias de festa. É um dia pro bolo, um dia pro casamento, um dia para receber dinheiro e ouro. Então, é bem diferente. São 7 dias, você nem tchau. Então existe, o que eles gostam daqui é essa liberdade que ele tem. Você ama o Brasil por conta da liberdade e acha ruim porque não tem trabalho, mas lá é muito diferente mesmo. Eu fui assistir uma cerimônia de casamento, a gente foi há 2 dias, né? 2 dias de festa, uma festa no meio da rua, homem dança separado de mulher, e olha que o show da dança dos homens são 1000 vezes maior do que o das mulheres. Eles fazem um círculo assim e dão um show de bola. E mulher sozinha, homem sozinho. Se você vai para uma reunião de família, nada de se misturar com os homens. É mulher sozinha, homens sozinhos. Eu, longe de Hussein, ficava um peixe fora d'água. Eu não entendia a língua deles e achava que todo mundo estava falando de mim. Um monte de mulher, uma rodona, e eles blá 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 blá, e eu não sabia de nada. Mas é separado. Mulher, homem dança só, mulher dança só. Se você vai dançar o casal, mas bem longe, nada de abraçadinho, agarradinho, se amassando, não. Muito diferente.
Eu estranhei muito o casamento. No dia do bolo, nada de bebida, bolo com suco. Lá vem um bolo uns 2 metros de altura em cima de uma mesa, um bocado de foguetão, sei lá o que era aquilo, uns fogos subindo, e esse povo dançando, e eu, meu Deus do céu. Mas é assim, eles distribuem bolo e suco, bolo e a caixinha de suco para cada criança, para cada pessoa que está lá, para cada convidado. Não é salgado, não tem isso não. Depois os noivos sentam lá numa cadeira e vão receber dinheiro e ouro. Os presentes de lá são dinheiro e ouro. Então é bem diferente daqui, muito diferente. Então eu acho que eu fui clara, né? Lá é muito diferente mesmo. Quando eu cheguei lá, até a mesa de comer era diferente. Pra você ter ideia, até o sanitário era diferente. Você senta numa mesa de 10 centímetros de perninha, você senta no chão. E você não recebe um prato para comer. São vários pratos na mesa e você recebe um garfo ou uma colher. E todo mundo mexe lá. Mas é muito gostoso. Depois eu me acostumei, já me desacostumei a comer no prato. Mas eu já estou comendo no meu prato. Mas é bom essa cultura diferente, a gente conhecer outras pessoas, outras culturas, outras religiões. É bom vocês pesquisarem e aprenderem sobre as outras pessoas que são bem diferentes de nós. A gente chega num país desse, mesmo a gente não sabendo falar outras línguas, mas é um pessoal hospitaleiro. Pelo menos eu fui muito bem recebida. A mãe de Hussein me tratou assim como se eu fosse uma criança. Ela fechava até a janela para o vento me pegar. Mas muito bom. E eles são bem diferentes, muito respeitadores. Pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas, certo? Mas antes o padre vai precisar falar aqui umas palavrinhas que vai precisar sair, tá bom? Apenas parabenizar a escola, professor, todos que compuseram, continuarão compondo a mesa por este momento muito importante para nós, conhecermos o outro, conversar um pouco sobre em quem nós acreditamos, a fé que nós professamos, partilhar de maneira tão bonita, respeitosa, e percebemos como também nós temos tanto o que crescer em ouvir as partidas dos outros e tanto também o que partilhar com os outros, como um dito popular mesmo afirma: ninguém é tão pobre que não possa ofertar e ninguém é tão rico que não precise receber. E só uma curiosidade, quando nós visitávamos a região da Terra Santa, é que falaram tanto em Ramadã, mas também depois que escurece, eles fazem uma baita de uma festa, né? Então eles ficam horas e horas se confraternizando, se alimentando, e o jejum é durante o dia. Então do amanhecer até o anoitecer eles fazem jejuns e as orações rituais. À noite aí está liberado, comer e beber, né? Então é uma coisa muito interessante e bonita. E também foi quando partilhavam, nós percebemos que foi algo muito interessante, e como eles têm um respeito muito grande dentro daquele período sobre esta orientação para com o sagrado. Mas eu acho que alguém quer fazer uma pergunta, se for breve, nós podemos tentar. É para mim, no caso? É para mim ou para todo mundo? Tá certo, então... Tipo assim, eu sou católico, mas eu tenho uma dúvida. A Igreja Católica prega a grande importância da família na sociedade. Mas como o senhor, como padre, leva essa questão do padre não poder casar e continuar com a família? Certo. Nós, como eu falei inicialmente, primeiro que o celibato não é uma coisa que foi criada pela Igreja Católica. As religiões mais antigas do mundo, que continuam até hoje, têm sacerdotes celibatários. As pessoas que se dedicam somente ao culto. Retoma aquela ideia da sexualidade. É porque nós estamos muito presos ao sexo, à sexualidade só na dimensão do sexo. Mas a dimensão da sexualidade extrapola somente a relação sexual homem e mulher,
ou hoje, como estão em discussões de gêneros, né, sejam eles pessoas do mesmo sexo, que não vamos entrar aqui nessa questão, que não foi o foco da pergunta, mas que todos sabem qual é o posicionamento da igreja e que o Papa Francisco vem de maneira tão bela nos ajudando a entender que todos são filhos de Deus. Vivendo a nossa fé, nós devemos respeitar a todos na sua especificidade. Mas o que é que nós devemos dizer? Recordo o Padre Fábio de Mello. Todos nós temos a liberdade de fazer uma escolha. E na minha liberdade eu fiz a escolha de servir a Deus totalmente, com toda a minha vida, com todo o meu ser. E para mim, antecipo já agora o que um dia nós seremos plenamente em Deus. Ele em nós e nós nele. A dimensão do celibato não podemos somente restringir a ausência de sexo. É uma consequência da escolha que nós fazemos. A dimensão do celibato é nós entendermos que no significado mais amplo da palavra, padre significa pai, nós somos pai de uma grande família espiritual. E para nos dedicarmos com mais afinco a esta obra de Deus, nós fizemos essa opção clara. Eu quero servir ao Senhor por este caminho. E recordo também Padre Fábio de Mello quando diz: eu fiz o uso da minha liberdade. E em vez de ficarem se preocupando se padre ou não deve casar, se deve casar sim ou não, acredito que é mais importante ser respeitado, respeitarem a escolha que eu fiz. Na minha liberdade eu não quis casar, eu quis ser padre, eu quis servir a Deus com minha vida integralmente. Temos as nossas limitações, nossas fraquezas, somos humanos, temos a dimensão do libídio, sentimos o que todos sentem naturalmente porque Deus nos criou. Mas assim, recordamos também Freud, nós temos dimensões que podemos direcionar esta energia, esse libídio, para a vivência mais, podemos dizer, mais resguardada para Deus, para uma vivência de doação. É uma doação da vida inteira. Obrigado. Seu nome é Freud? Pois é, eu vou conhecer. Mas um só se for muito breve. Você quer vir aqui à frente? Pode ser. Essa hora só não. Boa tarde, para quem não me conhece, sou Jackson. Eu sou um cara que eu muito ponho em ênfase os ritos das igrejas. Eu vejo um rito que eles fazem quando dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A simbologia desse rito é a cruz? Não, é a primeira. É duas pedras bem pequenas. É uma cruz? A segunda é que, se matematicamente a gente olhar, simboliza uma cruz de cabeça para baixo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A mão não vai muito embaixo. Ela chega na altura dos dois mamilos, entendeu? Emendar aqui com essa pergunta, que também é outra pergunta para o senhor, é a questão do uso das imagens, né? Porque nós já podemos seguir essa imagem. Mas no caso do catolicismo, eles pregam, adoram não, mas eles usam isso, as imagens. utilizam, né? Ok, entendeu? Então isso entra também na dimensão simbólica. Nós seres humanos vivemos de maneira à flor da pele o simbolismo. Se vocês saem, por exemplo, com a camisa da escola, é um símbolo que nós sabemos que vocês fazem parte dessa escola. Apenas uma comparação simples para nos ajudar. Se muda de presidente, de prefeito, muda logo o quadro nas repartições públicas. Se tem uma ditadura, qual é uma das grandes preocupações que se tem? Colocar uma estátua no meio da praça e divulgar as fotos para poder ser visualizado. Na dimensão da fé, o símbolo é muito importante. Para nós, a cruz saiu de uma perspectiva negativa de morte para uma perspectiva positiva de vida. Mas como isso pode acontecer? Porque a cruz é morte. A pior
colocação, um dos piores castigos que poderia existir no Império Romano era ser condenado à morte de cruz. Mas para nós é quase que uma perspectiva diferente. Para dizer em outras palavras, nem a morte é capaz de impedir o Senhor da vida. Nesse sentido, para nós cristãos, a cruz vira símbolo, sinal de salvação. A maneira com que as pessoas fazem, aliás, nós não podemos determinar, porque eu não posso pegar na mão de ninguém e dizer tem que ser um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas realmente o sentido pleno da cruz são duas hastes que na dimensão simbólica também. Cristo que abre os braços na hora que ele é pregado para acolher a todos e une assim o céu e a terra. A haste maior, céu e terra, e a igualdade abraça todos os seres humanos para a salvação. Aí, nesse sentido, para nós sim, a cruz é sinal de libertação, é de vida. Agora, se as pessoas fazem bem ou mal a cruz, eu acho que nós não podemos muito determinar, mas se vocês observarem a cruz, no geral, a parte de baixo é maior. E o ideal é que nós façamos a cruz tentando englobar todo o nosso ser. Tem até algumas linhas de formações litúrgicas na igreja que diz que a cruz deve ser feita até um pouco abaixo do umbigo, até próxima à dimensão da sexualidade, para dizer que é na inteireza do nosso ser, recordando até Deuteronômios: adorarás o Senhor teu Deus com toda a tua face, com toda a tua alma e com toda a tua força. Tudo que você produz, tudo que você é, vem de Deus. Aí, com certeza, está presente essa dimensão das imagens. É símbolo. Não é simbolismo, não é simplesmente mera recordação. Para nós, é trazer presente vida de pessoas que testemunharam Jesus. Ele é o único caminho, mas nós acreditamos que tiveram pessoas que nos estimulam a viver cada vez mais esse caminho que é Jesus. Quando nós recordamos Santa Luzia, não estamos adorando Santa Luzia. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Me desculpe quem pensa assim, é um pouco desconhecedor da doutrina católica. Eu respeito pela ignorância de tal coisa. Mas nós colocamos o quê? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Quando nós colocamos imagem em Andu e percorremos as ruas da cidade, como iremos fazer de maneira bela, com mais de 12 mil pessoas, como fizemos ano passado, no dia 13 de dezembro, se Deus quiser. Nós não estamos adorando imagem. Estamos recordando aquela pessoa que buscou viver Jesus Cristo e em Jesus Cristo doou sua vida. Porque nós que tantas vezes criticamos, será que como Santa Luzia e como outras pessoas que a igreja recorda, seríamos capazes de morrer pela nossa fé? Ela foi. E nós respeitamos porque ela viveu até as últimas consequências a fé que professou. Mas não por mérito dela, mas por mérito daquele que nos salvou. E nessa dimensão também simbólica, só para fechar o raciocínio, está lá nas Escrituras. Deus também utilizou em várias situações a dimensão da imagem para salvar o teu povo. Quando o povo estava lá, tinha sido picado pela serpente. Antigo Testamento. Ninguém lembra dessa parte quando quer falar dos santos da igreja, né? O que foi que Deus disse? Quem olhar, quem tocar, quem recordar vai ser salvo. Agora, lembrando que para nós, pode vir em qualquer igreja, o centro não é a imagem, o centro é o altar, é Jesus Cristo, é essa fé que nós professamos. Em nenhum documento da igreja, em nenhuma parte da doutrina católica, eu peço que, se eu estiver errado, me prove, me traga aqui, ou em outro momento oportuno, diz que a salvação vem dos santos. Mas nós acreditamos na comunhão dos santos, uma perspectiva diferente que o protestante, que os outros acreditam, mas o próprio irmão protestante disse no segundo bloco que acreditava na comunhão dos santos, na igreja, na perspectiva dele. Nós acreditamos na comunhão dos santos, daqueles que viveram, que estão na igreja celeste e na igreja padecente aqui na terra e na comunidade. Muito obrigado. Duas, ela queria saber se o senhor tinha como citar algum texto que fala sobre o purgatório. Algum texto bíblico. A dimensão do purgatório. Nós, católicos, até um tempo atrás, tínhamos dúvidas, na verdade, não a doutrina católica.
tínhamos em algumas colocações, até no dito popular, por exemplo, sobre o nicho. Até muitas pessoas têm preocupação, morre pagão, morre sem ser batizado. Isso desde o Papa João Paulo II, essa conversa já foi um pouco desmistificada. Essa dimensão do purgatório, na nossa visão, é estar na morada celeste. O purgatório, gente, já é um sinal muito positivo, é um sinal bom. Significa dizer que nós estaremos eternamente na felicidade plena, estaremos em Deus. E aí nós recordamos vários trechos de João, recordamos Marcos, Apocalipse, que também foi escrito por João, e o profeta Daniel, que no domingo passado, se eu não me engano, na igreja nós fizemos a primeira leitura retirada do profeta Daniel, quando diz que todos ressuscitarão. Nessa perspectiva, da casa do meu pai há muitas moradas, todos ressuscitarão, eis que aqueles irão glorificar a Deus, a multidão dos 144 mil diante do trono, é que nós acreditamos. Para estarmos nessa glorificação em Deus, não significa dizer que vamos morrer várias vezes, isso na perspectiva cristã, mas na